Boa tarde, senhor presidente, senador Marcelo Castro, nosso senador lá do Paraná, Oriovisto, deputado Cacá Leão, em nome do ministro Paulo Guedes, cumprimento toda a equipe técnica do Ministério da Economia, que mais uma vez, né, deputado Cacá Leão, se encontra presente aqui nessa casa, debatendo sempre com uma boa vontade em trazer para essa casa o protagonismo que essa casa de fato tem que ressurgir. Senhor presidente, na semana passada, senhores deputados, senhores senadores, eu utilizei um exemplo na comissão especial. Está no computador, porque deu um defeito lá no relógio. Peço para restituir. Obrigado, deputado. O técnico já foi chamado para consertar, mas por enquanto fica valendo do computador. Semana passada, senhor presidente, na comissão especial da nova Previdência, eu utilizei um exemplo, que esse assunto da natureza orçamentária, senador Oriovisto, ele é muito técnico, é um assunto muito técnico. Quem está nos vendo pela TV Câmara, enfim, quem está acompanhando esse debate, seja sobre a Previdência, seja esse debate aqui na CMO, muitas vezes não entende. Então eu utilizei, na semana passada, um parâmetro, utilizando como exemplo uma família hipotética, que tem lá um orçamento mensal de R$4.000, tem como esse exemplo, tem lá o seu João, Dona Maria, cada um ganha R$2.000, essa família tem mais 2 filhos, então o orçamento familiar, nesse caso hipotético, é de R$4.000. E que, desses R$4.000, desse orçamento familiar, eles gastam R$320 com educação, gastam R$360 com saúde, gastam R$520 com o pessoal. Tem que contratar lá uma empregada, uma diarista, enfim. E acontece que o seu João, o pai, o dono da casa, o esposo, ficou desempregado há alguns anos atrás e teve que fazer um empréstimo para arcar com essas despesas da sua casa. Então ele fez um empréstimo que hoje ele paga esse empréstimo e gasta R$2.320 para pagar esse empréstimo. E eu fiz um paralelo com os gastos primários da União, porque o orçamento dessa família é exatamente os gastos primários da União. A gente gasta 8% com educação, a gente gasta 9% com saúde, 13% com pessoal e 58% com previdência, que é o que eu fiz o paralelo com o empréstimo. Daí eu fiz esse paralelo, ministro Paulo Guedes, e algumas pessoas vieram lá nas minhas mídias sociais, mas esse orçamento, você vive em outro país, você não entende nada de administração da sua casa, senador Marcelo Castro. Falei, pois é, seja bem-vindo ao Brasil, porque esse orçamento que eu citei é o orçamento do governo federal. É um orçamento absurdo. É um orçamento sem prioridade alguma, mas é o orçamento do governo federal. É a forma como o governo gasta suas despesas primárias. E a regra de ouro, apesar de eu também ser partícipe da teoria de que ela precisa ser aprimorada, mas a regra de ouro tem ou teve já uma importância, que é o seguinte: o governo não pode gastar mais do que arrecada. Ou seja, essa família do seu João, da Dona Maria, eles não podem gastar 5 mil, sendo que o orçamento deles é 4. Uma outra importância da regra de ouro: só pode aumentar a dívida pública para pagar dívidas antigas ou fazer investimento. Então, aquele empréstimo que o seu João teve que adquirir, ele só pode adquirir um outro empréstimo se for para pagar esse empréstimo anterior ou se for para fazer um investimento. Então, ele quer mandar o filho dele para uma universidade, ele pode fazer um empréstimo para fazer esse investimento educacional na sua família. E uma terceira importância da regra de ouro é que o governo não pode fazer dívida para pagar despesas correntes. Então, é o recado lá do seu João. Seu João, você não pode fazer um outro empréstimo para pagar o que você está gastando com educação e com saúde. É importante a gente fazer esse paralelo, deputado Cacá Leão, porque é um debate muito técnico, né? Então, é importante que a população entenda do que nós estamos falando. E aí entra a importância da nova Previdência, ministro Paulo Guedes, porque senão o Brasil vai entrar numa bola de neve. Porque em 2020, o gasto primário da Previdência vai ser aproximadamente 80%. Sendo 80% em 2020, sobra pouco para investir, a arrecadação, como consequência, vai cair, vai aumentar a dívida não para investimento, mas sim para pagar as dívidas antigas, e pela regra de ouro vai chegar uma hora que as despesas aumentando, a arrecadação vai diminuir, e você teria que se endividar mais para pagar essas despesas, só que você não vai poder por conta da regra de ouro. Ou seja, o Brasil vai entrar no caos, um caos total. Aí entra a necessidade da Previdência. Inclusive, já respondendo ao deputado Zeca Dirceu. O orçamento de 2019 tem aproximadamente 250 bilhões com recursos e despesas condicionadas. Então,
O governo colocou lá no orçamento 250 bilhões de reais, tá previsto aqui no meu orçamento que eu vou gastar, só que eu não tenho da onde vir esse dinheiro. Não consigo ter o correspondente na arrecadação desse dinheiro. O governo, o que ele fez? Os governos passados jogaram para o atual governo. Ou seja, senhor ministro Paulo Guedes, o senhor se deparou com esse pepino na sua mão e a gente tem que resolver. É isso que estamos fazendo e é exatamente disso que trata o PLN número 4. Né? Então já fica a minha primeira pergunta. Qual a importância do PLN número 4 e a importância principal dele, que é a urgência na aprovação do PLN 4? Se nós não aprovarmos o quanto antes, o que vai acontecer? Os governos passados aumentaram a dívida pública, aumentaram significativamente o gasto com o pessoal. Deputado, conclua, por favor. Obrigado. O senhor somou meu tempo de líder, presidente? Está no computador. Passou lá. muito rápido. É isso mesmo. Sempre passa rápido. Para concluir já, senador. Aumentaram o gasto com o pessoal. A gente percebeu que foi uma irresponsabilidade e um populismo fiscal. Então, nós estamos nos deparando com esse momento que é necessário diversas medidas econômicas. Plano Safra, BPC, LOAS e Previdência e INSS, ministro Paulo Guedes. O que vai acontecer com tudo isso se o PLN 4 não for aprovado quanto antes? Obrigado, senador.